O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa, em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reverendíssimo Padre Ivanildo, pároco desta comunidade, no qual, através do Senhor, mando meu abraço a todos os padres e passionistas que com entusiasmo se preparam para celebrar os seus 300 anos de Instituto. Excelentíssimo Senhor Vice-Prefeito Anderson Guinho, na sua pessoa saúdo todas as autoridades civis constituídas, convidadas a estar aqui presentes, mas por diversos motivos estão de alguma forma em nossas orações. Amados irmãos e irmãs aqui presentes, equipe de liturgia, amados irmãos e irmãs que nos acompanham pelo YouTube, pelo canal YouTube desta paróquia, a todos paz e bem e bênção da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós passamos por um período turbulento nesse último ano, 1 ano e meio já, desta pandemia que afronta a cada um de nós, que tira nosso chão, gera dor de cabeça, a uns mais que outros, que trouxe para nós sequelas, grandes perdas, tantas frustrações, tantos desempregos, mas a igreja não está aquém desta realidade que nos fragiliza, que fragiliza toda a sociedade. A igreja caminha conosco. Ela está no mundo para iluminar o mundo, dando continuidade a esta missão de Cristo. E me lembra a oração eucarística, se eu não me engano, 5, que diz que Cristo andou na terra, passou na terra fazendo bem. E fazendo bem ele atraía todos para o Pai. E como a missão da igreja e a nossa missão enquanto igreja é continuar a missão de Cristo, é justamente esta nossa missão, passar na terra fazendo bem. E essa também é a missão do político. Política para a igreja é a definição de Santo Agostinho, a arte de fazer o bem. Essa é a definição de política cristã, fazer o bem.
E a liturgia de hoje nos traz luzes para pensarmos como cristãos, como passarmos por um período tão turbulento. Aliás, a liturgia da semana. Desde domingo a liturgia fala sobre tempestade. E o que é isso? Senão a tempestade na qual todos nós estamos no mesmo barco. Podemos estar até em locais distintos no barco. Alguns em cabines de luxo, né? Mas todos estamos no mesmo barco, como os discípulos no Evangelho de domingo, que se repetiu ao longo da semana. Além dessa dinâmica do mesmo barco, a liturgia nos traz a figura de Abraão. A semana toda, a liturgia meditou sobre a história de Abraão, que é o pai na fé, nosso pai na fé. E é interessante que Cristo nos apresenta 3 virtudes que somos convidados a viver, as chamadas virtudes teologais, que tem a Deus como fonte, de onde provém, e a Deus como fim, para onde nos dirige. São elas fé, esperança, que é o tema da noite, esperança como Santa Maria Gorete, e caridade. Tanto a esperança como a caridade, de certa forma, são norteadas pela fé. Tanto é que o grande diferencial do cristão é que o cristão é um homem que caminha iluminado pela sua fé. E por isso ele não desiste. Por isso ele não vacila em meio às tempestades. Porque é como o Senhor disse no Evangelho de domingo: homens covardes, por que estáis com medo? Estou convosco. Foi no meio da tempestade que o Senhor afirmou que estava com eles. Não foi depois que a tempestade passou. Isso nos chama a atenção para a tempestade que vivemos. Deus caminha conosco no meio das tempestades das nossas vidas. E por isso há motivos para termos esperança de que a tempestade, no nosso caso a pandemia, não tem a última voz, assim como a morte não tem a última voz. É nesta esperança que a igreja enterra e reza pelos mortos, porque a última voz é do Cordeiro Pascal, aquele que venceu a morte. E falando de morte, a liturgia de hoje fala de morte. Quando a gente olha para a história de Isaac e o seu casamento, nós estamos vendo que aquilo foi logo após a morte da sua mãe Sara. Então, tanto Isaac como Abraão estavam profundamente marcados por aquela perda. E quantos de nós não estamos marcados por tantas perdas ao longo dessa pandemia? Amigos, parentes, colegas de trabalhos, vizinhos, conhecidos, mais de 500 mil vítimas só no Brasil. Com um número tão grande, é impossível que ninguém conheça ninguém aqui, que alguém aqui não conheça nenhuma vítima da pandemia. É impossível isso. Todos nós, de alguma forma, estamos marcados também com essa perda, com esta dor. A dor das saudades, corrigindo em português, que às vezes me foge. E somos convidados a viver em meio a esta dor como Abraão. Ele perdeu Sara, mas ele não parou a vida. A vida continuou, porque a vida continua. Isso não significa que vamos esquecer os nossos entes queridos. Fingir que nada aconteceu, fingir que são apenas um número, 500 mil não são um número. Fingir que está tudo certo, não. Continuar a vida significa que nós vamos seguir em frente, apesar de tantas quedas que tomamos, apesar de tantas marcas que levamos conosco na nossa história. Nós somos convidados a seguir a vida,
porque nós sabemos em quem nós depositamos a nossa esperança. Uma esperança que não é vã, é a esperança naquele que venceu a morte, a esperança naquele que mudou a humanidade. Tanto mudou que até hoje nós vemos a história como antes de Cristo e depois de Cristo, e nenhum ateu tentou mudar isso. Nenhum ateu ousou mudar isso, porque Cristo passou na terra fazendo o bem, e fazendo o bem mudou a humanidade, mostrou ao homem o que é o homem, como nos revela, como nos fala o catecismo, à luz da Lumen Gentium 22. Jesus revela ao homem o que é o homem. O homem é um ser capaz de Deus, capaz de amar, capaz de acolher, capaz de, apesar de tantos sofrimentos, e são muitos, deveras, é só olharmos os santos, ainda assim enxergar a luz e caminhar para a luz e para o bem. Esta a história dos santos. Porque quando nós olhamos para todos eles, nenhum deles teve uma vida boa, não é? Nenhum deles teve uma vida de tranquilidade. O senhor conheceu algum santo que foi tranquilo em vida? Nenhum deles teve uma vida em que tudo que dizia todo mundo escutava e sorria. Todos eles carregaram a sua cruz. Perseguições, julgamentos, até da igreja. Mas o diferencial deles é que nenhum deles desistiu daquilo que perseguiam, que é o próprio Cristo Jesus. Hoje nós temos uma cruz comum que todos nós carregamos, que é este Covid-19, não é? Todos nós estamos debaixo deste mesmo guarda-chuva, juntinhos, apesar do isolamento social. E em meio a esta grande tempestade, todos nós podemos tirar coisas boas e coisas ruins. A grande questão é, o que esta tempestade ensina a cada um de nós? O que nós podemos tirar desta tempestade chamada Covid-19 que seja capaz de melhorar aquilo que somos? Nós vemos desde o início da pandemia a capacidade do homem de se organizar para fazer o bem. Quantas campanhas de alimentação? Quantas campanhas de agasalho? Quantas campanhas para ajudar o outro, de solidariedade? Mostrando que o homem é capaz de fazer o bem, apesar das limitações e das dificuldades. Mas também vemos o quão mal o homem também é capaz de fazer. Se aproveitar da vulnerabilidade do sistema, furar a fila de vacinação, roubar, desviar recursos, como tantos recursos que vieram, que foram espalhados no mundo inteiro para tratar da pandemia e foram desviados. A pandemia pode nos ensinar algo muito bom, que é a nossa capacidade humana de amar, de acolher, de gerar esperança, como Santa Maria Gorete nos motiva a gerar e a sermos. Mas também é capaz de tirar do homem o pior, o egoísmo, que só pensa em si, no seu bolso e nos seus, que superfatura obras, vacinas e tantas outras coisas. E nós vemos o circo montado em Brasília, que mais parece motivo de piada, quando todos poderiam se unir para enfrentar essa situação que vivemos, eles se dividem cada vez mais. Mas nós, como cristãos, somos convidados a fazer o oposto, a nos unirmos, porque sabemos
que mesmo separados pelo isolamento, unidos em oração, nós somos capazes de passar por isso e vencer isso. Sabemos que estas cruzes e tempestades que a vida muitas vezes nos proporcionam servem para nós como caminho de santidade. A igreja sempre enxergou assim a doença. Por isso que tem a unção dos enfermos. A doença é capaz de tirar do ser humano o melhor e o pior. O ser humano, enquanto está doente, pode unir a sua fragilidade, essa cruz que está carregando a Deus, e tirar muitas almas do purgatório, mas pode se revoltar contra Deus e se afastar cada vez mais de Deus. Se nós olharmos bem, a pandemia também tem este poder de tirar de nós o melhor ou o pior. Depende apenas do óculos que estamos usando. E se usarmos o óculos da fé, vamos ser capazes de tirar dela o melhor. E vamos entender o evangelho de hoje, em que Jesus diz que o médico está para os doentes e não para os sãos. Doentes não só da Covid-19, doentes de tantas outras doenças espirituais que nos cegam, que nos afastam de Deus, que nos transformam em vez de ponte, em vez de centro de unidade, promotores de unidade e de santidade, nos transformam na função de diabo, divisores. Na nossa comunidade muitas vezes é assim, e às vezes somos nós, até nós padres, que em vez de ajudar, às vezes mais atrapalhamos a vida do outro do que ajudamos o outro a chegar a Deus. Às vezes na nossa vida comunitária nós nos esquecemos que isso aqui não é uma competição, em que o importante é cantar mais, ler mais, ser mais bonito, mais gordo ou mais magro. Não é isso que importa. Isso aqui é uma caminhada comum, por isso que é comum unidade. Uma busca comum por esta santidade, por esta esperança para nós e para aqueles que nos cercam. Para que sejamos assim vítimas não só de um mundo, não do mundo, não vítimas do mundo, mas promotores da fé, da esperança e da caridade. Hoje nós vemos muitas pessoas neste Calvário, e Calvário vem de caveira, terra dos mortos, o Calvário da pandemia, vítimas que estão vivas e vítimas que estão mortas, infelizmente. E somos convidados neste tempo em que vivemos a sermos sinal de misericórdia, voltar o nosso coração para as misérias dos nossos irmãos, para tentar entender e acalentar esta dor que nós não somos capazes de compreender, porque só sabe a dor que sente quem está sentindo. Nós podemos até entender, podemos até dar o ombro para lágrimas, emprestar o ouvido para escutar, mas sentir a dor, não. Só sente a dor quem está sentindo. E Deus, que tudo sabe, que tudo conhece. Mas nesta vida, enquanto cristãos, nós somos convidados a promover esperança e santidade, luz e verdade, onde parece que está a escuridão, as trevas, o desespero e a vida de pecado. Por isso, nesta noite, pedimos a Santa Maria Gorete que nos ajude a, como ela, dar graças ao Senhor porque Ele é bom. Porque em meio a tanta coisa ruim que nos acontece ao longo da vida, em meio a tantas as vezes que nós nos afastamos dele, porque na primeira tempestade queremos pegar um bote salva-vida e sair do barco, mesmo apesar de tudo isso, Ele nunca nos abandonou.
Ele nunca se esqueceu de cada um de nós. E é por isso que os santos, como Santa Maria Gorete, são capazes de dar a sua vida por aquele que deu a sua vida por cada um de nós. Peçamos ao Senhor que nos dê a mesma fé que tornou ela sinal de esperança e de santidade a cada um de nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.